para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Página 101, número 16. Quando leres os ensinamentos dos apóstolos, lembra-te de que eu próprio lhes disse que havia muitas coisas que iriam compreender mais tarde, porque não estavam totalmente prontos para me seguir naquela ocasião. Eu não quero que permitas que qualquer medo entre o sistema de pensamento rumo ao qual eu estou te guiando. Não estou chamando mártires, mas professores. Ninguém é punido por pecados e os filhos de Deus não são pecadores. Qualquer conceito de punição envolve a projeção da acusação e reforça a ideia de que a acusação é justificada. O resultado é uma lição de acusação, pois todo comportamento ensina as crenças que o motivam. A crucificação foi o resultado do sistema de pensamento claramente opostos, o símbolo perfeito do, entre aspas, conflito entre o ego e o Filho de Deus. Esse conflito parece ser agora tão real quanto antes, e suas lições têm que ser aprendidas agora, assim como naquele tempo. Na semana passada, na reunião passada, se aventou se os discípulos não tinham tido a iluminação do Espírito Santo, como é que eles ainda tinham medo, né? Então aqui ele reforça a explicação, dizendo que ele mesmo disse aos apóstolos, né, que algumas coisas eles só iriam entender depois, porque eles ainda não estavam prontos para segui-lo. Aqui eu vou abrir aquele parênteses, uma pequena historinha, né, que umas pessoas vinham aqui e diziam: ah, Jorge, tem um professor de astrologia lá que ele é ótimo, ele faz curso de astrologia, só que as pessoas, ninguém entende o que ele fala. Né? Eu disse: e por que as pessoas vão então, se ninguém entende o que ele fala? Ah, não sei. Né? E de vez em quando alguém comentava a respeito dessa pessoa. E um dia, por uma razão, eu fui até a casa dele, que eu não o conhecia, porque um amigo em comum, a gente estava indo num lugar, disse: ah, vamos parar aqui é a casa do professor tal, lá de astrologia, vamos parar aqui para dar um oi para ele. Disse: tá bom, assim, eu vou conhecê-lo. Né? E ele era muito simpático, muito agradável, nos recebeu muito bem na sua casa, né? E aí, como ele deu uma abertura muito grande para conversarmos, ele disse: ah, não sei, então faz os cursos, né? Só que tem uma coisa para te contar. Mas o que é? É que os teus alunos, eles de vez em quando passam lá, né? Eu não o conhecia ainda, né? Eles dizem: olha, o professor é fantástico, é maravilhoso, só que a gente não consegue entender o que ele diz. Né? Diz: ah, mas não te preocupa, Jorge, porque esse ensinamento não é para essa encarnação, eu só vou entender na próxima. Eu disse: ah, tá. Então pode pagar o curso da próxima encarnação também? Diz: não, isso tem que pagar nessa. Diz: não, assim, então não vou vir fazer o seu curso, porque se é para entender na próxima, eu só pago na próxima, só pago porque eu entender. Então aqui ele explica que muitas coisas a gente não entende porque a nossa capacidade de assimilação ele é demorado. Porque a gente ainda não aceita seguir essa orientação.
Então tem coisas que a gente vai entender lá longe. Eu me lembro de coisas, às vezes. Outro dia eu lembrei de uma coisa que meu pai falou, que eu nunca entendi, fui entender agora. Sabe? Mas então era isso que ele queria dizer. Por quê? Porque tudo que nós percebemos, nós guardamos na memória. Né? O que ouvimos, o que percebemos com a visão, né? E aquilo fica guardado lá. Então pode ser que às vezes a gente não entenda, porque a gente não tem ainda a disposição para mudar o nosso entendimento ou a crença que nós temos neste momento. Então, muitas das coisas as pessoas não vão entender agora. Tem muitas coisas, às vezes, que nos cursos, que as pessoas às vezes vêm me dizer muito tempo depois também. Jorge, agora que eu entendi aquilo que você falou lá 2 anos atrás. Puxa vida, né? Ainda bem que foi nessa encarnação mesmo. Então, é assim, porque realmente nós temos um tempo para assimilar muitas coisas. Né? Vocês veem que nós saímos daqui, depois de uma reunião, e às vezes a gente fica pensando a respeito de alguma coisa, e pensa, e pensa, e pensa. O cérebro fica processando aquelas informações até que, de repente, compreendi. Sabe? Agora eu compreendi. Então, você imagina que se para nós é difícil compreender o que Jesus ensinou há 2000 anos atrás, há 2000 anos atrás eu acho que era mais difícil ainda para as pessoas. Né? Então eu acho que ele falava e ninguém entendia. E hoje, parece que pela nossa evolução deveria ser mais fácil. Mas não é. Continua a mesma coisa. O que acontece é que o espírito ele está num nível diferente do nível do ego. Então, quando alguém fala no nível do espírito, é difícil a gente entender. E eu atribuo um pouco disso a que nós conhecemos muito as palavras e pouco o significado das palavras. Então, por isso é que muitas vezes a gente ouve, mas não compreende. Porque nós não temos a base das palavras. Por isso que em algumas instituições, eles fazem as leituras em hebraico, em aramaico, porque o significado das palavras está mais compreensível. Só que não adianta eu traduzir para o hebraico e falar em hebraico se continuo sem saber o que eu estou falando. Antigamente, quando eu era criança, a Igreja Católica a missa era em latim. E as pessoas achavam muito errado aquilo. E eu me lembro que tinha muita crítica, que o padre falava em latim, que ninguém entendia. Né? E o padre também ficava de costas para o povo. Né? Eu ouvia falar isso. Né? Mas depois eu compreendi que estava certo isso, porque ele falava de frente para o altar. Ou ele fica de costas para o povo, ou fica de costas para o altar. Né? Então, se entendeu de outra forma, se fez os ajustamentos, e o padre não fala mais a missa em latim. Mas o que acontece? No latim, porque estamos na América Latina, né? E aqui mais do que em outros países, porque na Europa e na maioria dos idiomas, o latim é a base das palavras. A maioria das palavras tem sua origem no latim. Em muitos idiomas, não só no espanhol ou no português. E lá está o significado das palavras. Então, por isso que nós fomos alterando a forma das palavras, e aí perdemos o significado. Então, essa é a razão que às vezes nós temos dificuldades, ou vamos ter mais dificuldades para entender alguma coisa. Então, o Espírito Santo, ele tem que traduzir para nós, para o nível do nosso entendimento. Então, vocês vejam, hoje ainda, uma pessoa falou comigo e disse, Jorge,
eu tenho esse livro e leio ele muito, mas nunca consegui entender nada. Faz muito tempo que eu tenho esse livro. Eu leio, eu queria muito entender esse livro. É uma pessoa de uma outra cidade e nunca consegui entender. Ela disse assim, Jorge, eu pedi um milagre para entender esse livro, já que é dos milagres. Aí não sei por que entrei na internet e encontrei os vídeos das reuniões que ela encontrou. E aí eu comecei a ver os vídeos. Agora estou entendendo o livro. Porque você traduz o que está escrito ali. Porque lá na reunião de vocês acontece a tradução. Não só eu, todos juntos fazemos isso. Né? Nós alcançamos um ponto de tradução. E essa tradução ajuda no entendimento. Né? Então eu já vi grupos de curso em milagres, por exemplo, que eles pegam um livro e leem, só leem o livro. Não tem comentário, não tem pergunta, não tem um exemplo, não tem alguma coisa que ajude a traduzir. E essas pessoas, às vezes, já me dizem, Jorge, você não tem que mexer em nada do texto, o texto está perfeito, você só tem que ler e ouvir. Eu digo, mas as pessoas leem e não ouvem. Jesus não era um contador de histórias? Ele só não contava piadas, que eu sei, né? Pode ser que contava, mas isso não botaram, né? Os apóstolos não tinham o senso de humor e não botaram. Né? Ele devia contar piada também, né? Devia ser muito engraçado aqui. E aí, o que acontece? Ele tinha que contar histórias. Por quê? Porque nós funcionamos de forma analógica. O ego é analógico. O que quer dizer analógico? Ele tem que ter algo análogo para entender. Então é assim, quando eu digo, olha, você conhece a almofada eu sei o que é. Pois é, tem uma aqui que é redonda. Ah, uma almofada redonda, eu sempre pensei que elas eram quadradas. Pois é, essa aqui a almofada é redonda. Ah, agora eu entendi o que é isso que está aí. Bom, quando você tem uma coisa que você nunca viu, você não consegue nem ver. Tem uma história muito interessante a respeito do descobrimento do Brasil, que eu vi, deve ser a origem deve ser a mesma, mas eu vi de outras fontes, de que quando os descobridores, lá, o Cabral chegou, quando chegaram as caravelas, eu também faz pouco tempo, porque faz muito pouco tempo que eu estudei, mas eu tenho probleminha de memória, não lembro bem, né? Mas é assim, mas faz pouco tempo que eu estudei isso também, não faz muito não. E aí, as caravelas, claro, ficaram mais lá no mar e eles desceram a terra naquelas canoinhas, né? Vieram remando a galera até a praia. Né? E aí, eles pararam lá na Bahia. E aí, os índios queriam saber como que eles vieram, de onde que eles vieram. E eles apontavam, os portugueses apontavam para as caravelas e os índios não viram. Eles não conseguiam ver. Ah, não está vendo? Ah, não estou vendo nada, não tem nada lá. Porque eles não tinham aquilo no imaginário deles. E isso é muito interessante, porque além desse fato, nós temos outros, se vocês procurarem, tem muitas situações que as pessoas não conseguem ver aquilo que elas nunca viram. E aí não conseguem entender o que elas nunca viram. Então, e o que nunca ouviram também. Então Jesus contava as famosas parábolas. Então, o que acontecia? Acontece que ele pegava assim, por exemplo, ele queria explicar uma coisa, e as pessoas não conseguiam entender, ele explicava, as pessoas não conseguiam entender. Então ele trazia lá, veja, tinha um agricultor que plantava uvas e daí, e aí ele começava, agora as pessoas tinham uma coisa análoga, então elas podiam entender. A propósito da chegada dos portugueses, quando eles foram voltar para a caravela, a canoinha, aquela que elas vieram, estava furada. E
a caravela estava longe, eles não tinham meio de se comunicar com o pessoal da caravela para mandar outro, né? Outro barquinho. E estava cheio de tubarão ali. Aí eles foram lá e perguntaram, olharam um para o outro, olharam para o outro, vamos mandar um índio desses, né? E nadando lá buscar a caravela. Os índios devem saber nadar, né? E aí chamaram o índio lá, como é teu nome? Meu nome é Ser Bah. Ah, índio Bah. É. Você sabe nadar? Índio sabe nadar. Bah, saber nadar. Então, Bah, você pode ficar famoso e entrar para os livros de história, né? Você pode ir lá na caravela e buscar outra canoazinha, pode ir nadando até lá, buscar outra canoazinha para a gente poder voltar. Você vai ficar famoso, porque vai ficar registrado no livro de história assim, Bah foi. Né? Aí o Bah olhou para os portugueses, viu os tubarão rondando na praia e disse, pois então vocês me coloquem nos livros de história escrito assim, Bahia. Por isso tem o nome de Bahia, né? Bah não foi, Bahia. Ah, seu Bah vai, não vai. Se Bah não foi, Bahia, né? Então, é isto. Quando nós não temos uma coisa para comparar, nós não conseguimos entender. Analogia é comparação. E o ego, tudo que compara tem a ver com o ego, né? Então, se tem uma comparação é do ego. E o ego só entende por comparações. Qualquer coisa ele compara. Você diz, ah, tal pessoa fez, mas a outra fez. Então, tudo, o ego sempre está comparando tudo, comparando e julgando, comparando, julgando, comparando e julgando. Porque é como nós funcionamos quando estamos usando o ego. Bom, quando se fala no nível do espírito, o ego não vai entender, porque não tem nada para comparar. Não tem comparação. O espírito não tem comparação. Ele é único e é unidade. Mas não tem com o que comparar. Então, o que eu vou comparar o Espírito Santo com o quê? Né? Então, como que começaram, já que nós estudamos há uns dias atrás que nós temos que trabalhar com interpretação, né? Temos que nos reinterpretar as imagens e as crenças. Então, vamos voltar lá um pouquinho. Como que entenderam, né, as pessoas como era um anjo? Então elas iam lá e perguntavam para os sacerdotes dos templos, mas como que é um anjo? Não, um anjo vem do céu. Mas como que alguém vai vir do céu? Eles olhavam para cima, não tem como vir de lá. Pode vir do chão, caminhando, pode vir nadando, pode vir de barquinho, mas do céu não tem como vir. Né? Aí o que eles fizeram? O cara olhou para cima, viu lá um pássaro voando, está vendo? O pássaro vem do céu. O anjo é um ser como nós, mas ele vem do céu, voando, como um pássaro. Aí o que fizeram? Pegaram uma imagem de uma pessoa, colocaram um rosto angelical, porque tinha que ser angelical, senão não seria um anjo, né? Então o rosto tinha que, a expressão tinha que ser angelical e colocaram asas. Não é que o anjo é daquele jeito, mas agora nós temos como comparar. Ah, então o anjo é assim. Né? E como que é o Espírito Santo? Não dá para explicar como é o Espírito Santo, porque não tem comparação. Então, como o Espírito Santo vem do céu, então vamos botar um pássaro, né? Então o Espírito Santo, como ele vem do céu, ele é um pássaro também. E aí, como que é o pássaro? No Antigo Egito, era a imagem de um pássaro. Aqui no Peru, ainda é um pássaro. Aquilo que vem do céu é representado por um pássaro. É o côndor. Então os incas tinham o templo do côndor, que era o equivalente ao templo do Espírito Santo, que é aquilo que vem do céu. Né?
Lá no Butão, é o pássaro também. Então todas as culturas, elas pensaram no pássaro, para comparar com aquilo que vem do céu. Então, se você for no Egito, todas as imagens que têm asas são imagens que eles querem considerar que são coisas relativas ao céu, ou que vêm do céu, ou relativas ao céu. Por isso que colocam asas nas imagens. Então agora você tem um ponto de comparação. É mais fácil de entender. Bom, então nós entendemos que o Espírito Santo, segundo a Igreja Católica, tem a imagem de uma pomba. Está lá a pomba. Né? Bom, mas você entendeu o que é o Espírito Santo? Ainda não. Porque não é uma pomba, né? Não, a pomba não é. Mas é representado pela imagem de uma pomba. E uma outra coisa interessante a respeito disso é que no Egito era um pássaro, e era o Horus. Então o Horus, ele tem toda uma mitologia lá a respeito de coisas que o Horus, ele, dentro de uma história mitológica lá, meio extensa, né, ele não tinha um olho. Tá? E aí, inclusive, esse fato gerou um símbolo no Antigo Egito, que era o olho de Horus. Então eles tinham criaram lá uma imagem simbólica que representava o olho do Horus e que aquilo servia para proteção. Então a pessoa usava aquela imagem que representava o olho e aquilo era o olho de Horus. Isso se estendeu até hoje. As pessoas compram essa imagem do olho de Horus para proteção. Bom, e aí nós fomos para Roma, e de Roma nós fomos para Assis. E Assis, e lá em Assis, nós descobrimos lá uma coisa, que aliás nós não descobrimos na nossa cabeça, porque lá está bem exposto, né? Que o São Francisco foi para aquela região, em peregrinação. E ele ganhou presentes lá do califa, do não sei quem, do sultão, não sei de quem mais, que viviam naquela região lá de Jerusalém, do Egito, daqueles lados lá. Então ele foi lá. E ele voltou. E lá onde tem as relíquias de São Francisco, lá naquele museu de São Francisco, então tem algumas relíquias lá que são os presentes que ele ganhou e trouxe nessa viagem que ele fez para aquela região. Porque de Roma até lá se ia caminhando, se ia a cavalo, tanto que os romanos foram, né, a cavalo, até o Egito, né, e toda aquela região que eles dominaram. Então estávamos saindo desse museu, lá onde estavam as relíquias de São Francisco, e bem na frente tem um pilar, um pedestal com uma pomba, com um olho só. E aí eu perguntei ao guia, o que é essa pomba aí com um olho só? Esse é o Espírito Santo. Ah, que interessante, eu nunca vi o Espírito Santo com um olho só. É claro que eu estava provocando ele, né? Porque eu entendi na hora o que era. Porque acabei de descobrir que o São Francisco esteve lá pelo Egito, né? Então o cara trouxe e só mudou para um pássaro mais conhecido do que aquele do Egito, que eu acho que era um falcão, uma coisa assim, mudou para pomba, que ele achou mais amoroso, talvez, né? O símbolo, né? Mas sem um olho, né? Igual o Horus. E aí eu perguntei, mas que engraçado, o Espírito Santo tem um olho só? Né? Eu nunca soube que o Espírito Santo só tinha um olho. Não, aqui é uma representação que é para dizer assim, que simboliza que o Espírito Santo, com o olho ele enxerga bem, mas o outro ele fica meio assim, né? Ele deixa passar algumas coisas, assim, mas o Espírito Santo deixa passar algumas coisas. Eu falei, que engraçado. E aí o guia se enrolou todo e não soube dizer, mas nem na verdade não tinha que me dizer. E eu não tinha como explicar tudo isso para ele também, né? Porque eu não era o guia era ele, né? Mas eu provoquei para ver a resposta. Então vocês veem como os símbolos, eles são assim.
Então, assim, se o Espírito Santo está nesse nível que nós chamamos do céu, e de vez em quando ele desce, como um pássaro desce do céu e pousa, né? Então ele traz, como os anjos, mensageiros traziam as mensagens, para o nosso nível de compreensão. Mas mesmo assim, com toda a tradução, às vezes não se conseguia alcançar êxito. Por quê? Porque nós estamos tão no ego que nós não conseguimos entender determinadas coisas, sabe? E isso às vezes se nota quando você vai falar com outra pessoa. Você começa a falar com ela a respeito de alguns conceitos amorosos e ela não entende nada. Aí eu paro, né, digo, a pessoa não está entendendo o que eu estou dizendo. Por quê? Porque ela está, nesse momento, a compreensão dela está muito no ego, ela está muito em si mesma, ela não consegue perceber nada além de si mesma, né? Porque o ego, ele é, uma das características ele torna a pessoa egocêntrica, ela é o centro do mundo, o ego é o centro. Ela é o centro. Então qualquer coisa externa ela não consegue compreender, ela não consegue sequer ouvir, ver ou entender, né? Porque ela não tem com que comparar dentro do sistema fechado do ego. Então é essa casca, né? É esse o véu que encobre a nossa consciência, né? Que nós temos que tirar. Essa casca da nós que nós temos que quebrar para que possamos então alcançar a compreensão. Por isso, quando ele diz aqui, o que eu estou falando não é para criar mártires, mas sim professores, né? Então não é para ter medo da verdade, né? Porque não é para ter medo de que você vai ser punido pelos pecados, ou que alguém vai ser punido pelos pecados. Não é isso que você tem que ensinar, e nem nisso que você tem que acreditar, senão você vai ensinar o medo. Vai ensinar o medo. E eu vi essa semana passada uma pessoa que se disse muito religiosa, que foi numa reunião, e antes de ir nessa reunião foi se consultar com o seu pastor na sua igreja, né? E durante a reunião teve uma pessoa que contradisse ela, ou que disse alguma coisa, ou que alegou alguma coisa, e ela disse que ia invocar, segundo lá a religião dele, não sei o que, ele ia invocar para aquela pessoa a ira do profeta. E disse que não iria falar o que era, mas ia fazer um gesto, e fez um gesto de cortar o pescoço, assim, de cortar a cabeça, né? De decapitação, né? E é uma autoridade do nosso país que fez isso. Então vocês vejam como a compreensão, o medo, está impregnado, né, nos ensinamentos daqueles que se dizem professores que ensinam a palavra de Deus, que querem ensinar a palavra de Deus. Ensinam o medo, a ira de Deus, a ira do profeta. Vejam como isso é equivocado. Vejam que exemplo que se dá a respeito do que é Deus, do que é o profeta, do que é o ensinamento de Deus. E é isso que ele está dizendo aqui para tirar fora. Nós estudamos aqui da crucificação, que não é mais para ter medo, que não é mais para ter sofrimento, que não é mais para ter sacrifício. Ele está reforçando isso aqui mais uma vez, bem reforçado. Lembre que os apóstolos, eu mesmo disse para eles que tinha coisa que eles não iam entender agora, porque eles ainda não tinham escolhido seguir os meus ensinamentos. Porque eles ainda queriam seguir os seus, queriam seguir o ego, seguir o que eles acham que é. E por essa razão, eles ainda tinham coisas que eles ainda não tinham compreendido. Por isso que eles entenderam a crucificação com medo. Entenderam o que ele pediu para Judas fazer com medo e como traição. Não tem nada a ver com o ensinamento dele. Tá? A última frase, ele fala que o conflito está tão real antes como está hoje em dia. Para mim é um conformismo. Será que não evoluiu nada de lá para cá? Né? O conflito continua.
É a mesma coisa. É. Porque o conflito está no ego. Sim, mas é um conformismo já. Parece que a palavra ser de Cristo. Ele está falando assim, o conflito está do mesmo jeito que estava desde antes. É, justamente. Que eu falei lá no começo, né? Porque a gente acha que a gente está mais evoluído. Né? E que agora a gente consegue entender melhor. Mas por que que não entende? Porque nós continuamos nesse conformismo, a palavra está bem adequada, do ego. Né? Tá bom aqui. Né? Então por que que eu vou mudar para outra coisa? Né? Tá bom, eu estou com o meu emprego, eu estou com o meu salário, eu estou com a minha saúde, eu estou tranquilo, estou na perfeita paz. Eu não sei por que que tem gente que está estressado. Né? Aí ele perde o emprego. Né? Aí se foi o equilíbrio, se foi a renda, se foi o dinheiro, se foi a paz, aí ele entra no estresse também. Né? Ou acontece alguma coisa com a saúde. Né? Aí acaba a paz, o equilíbrio, o sossego, e a pessoa entra no estresse também. Então, é o conformismo. É o conformismo. Então a pessoa não quer, para que ir na missa? Eu estou tão bem. Né? Para que ir numa instituição religiosa? Eu estou tão bem, eu cuido da minha saúde, eu cuido da minha alimentação, eu não faço mal para ninguém, eu acredito em Deus. Né? E uma vez eu vi um padre da Igreja Católica dizer, eu não me lembro quem foi, mas ele disse uma coisa que eu achei muito interessante. Né? Para as pessoas que acreditam em Deus. Ele disse, o diabo também acredita. Então o que que ele quis dizer? Isso não adianta. Isso é um conformismo. Não, eu acredito em Deus, não faço mal para ninguém. Mas assim tá bom, até deixar de estar. Né? Então, aí o que que acontece? Quando a pessoa entra em alguma dificuldade, daí ela começa a rezar. Né? Daí ela começa a rezar. Né? Só que às vezes, né, ela passou do ponto, ela já tá naquele ponto que ela reza para recuperar o corpo às vezes. Né? Que aí ela quer o corpo saudável de volta. É para isso que ela reza. Então, aí ela começa a procurar todas as instituições em busca da salvação do corpo. É uma oportunidade de reverter essa compreensão para dizer, né, eu tinha um irmão mais velho meu que dizia assim para mim, Jorge, acho que teu corpo não tem mais jeito, começa a pensar em salvar tua alma, cara. Dizia isso brincando, né? Quando a gente machucava, assim, machucava o pé, né? E aí ele era o irmão mais velho, aí ele que ia lá socorrer, aí ele sempre dizia isso. Ih, rapaz, hoje teu corpo não tem mais jeito, melhor tu começar a cuidar da alma. Né? É hora de começar a cuidar da alma, o corpo já era. Né? E é claro que era uma brincadeira porque estava lá, mas às vezes a pessoa vem nessa situação, né? Que ela quer desesperadamente agora salvar o corpo. É claro que a gente não pode dizer, cuida da alma porque o corpo já era, né? Mas tu pode, porque aí gera mais medo para a pessoa, né? Mas você pode tentar reverter, né? Dizendo, olha, a cura não reside no corpo, mas reside na mente. Você tem que curar esse sofrimento. O que que essa doença está te causando? Estou sofrendo, estou com medo, estou com angústia. Vamos curar isso. Se a gente curar isso, né, você vai ser feliz. Né? Não é isso que todo mundo quer? É. Então desassocia com o corpo. Aí às vezes pode acontecer um milagre, pode acontecer uma cura. Por quê? Mens sana corpore sano. Então realmente a gente vive muito nesse conformismo. Quando leres os ensinamentos dos apóstolos, lembra-te de que eu próprio lhes disse que havia muita coisa que iriam compreender mais tarde, porque não estavam totalmente prontos para me seguir naquela ocasião. Eu não quero que permitas que qualquer medo entre no sistema de pensamento rumo ao qual eu estou te guiando. Não estou chamando mártires, mas professores.
Ninguém é punido por pecados e os filhos de Deus não são pecadores. Qualquer conceito de punição envolve a projeção da acusação e reforça a ideia de que a acusação é justificada. O resultado é uma lição de acusação, pois todo comportamento ensina as crenças que o motivam. A crucificação foi o resultado de sistemas de pensamento claramente opostos, o símbolo perfeito do conflito entre o ego e o Filho de Deus. Esse conflito parece ser agora tão real quanto antes, e as suas lições têm que ser aprendidas agora, assim como naquele tempo. Então vamos ler mais um. Eu não preciso de gratidão, mas tu precisas desenvolver a tua capacidade enfraquecida de ser grato. Ou não podes apreciar a Deus. Ele não precisa da tua apreciação, mas tu sim. Não podes amar o que não aprecias, pois o medo faz com que a apreciação seja impossível. Quando tens medo do que tu és, não o aprecias e, portanto, irás rejeitá-lo. Como resultado, vais ensinar a rejeição. Então, esse parágrafo me parece muito claro, não teria nada para acrescentar, a menos que restou alguma dúvida ou alguém queira mais uma leitura. Deus não precisa da tua gratidão, mas você precisa aprender a gratidão para apreciar Deus. Tá bom, então agora eu vou aprender gratidão para apreciar Deus. Ah, Deus não precisa da tua apreciação. Você não pode amar aquilo que tu não aprecia. Então é preciso amar Deus. Tá bom, então agora já estou amando Deus. Eu também não preciso do teu amor. Deus está te dispensando. Então. É bem interessante esse jogo de palavras que vai conduzindo, né? Deus não precisa da tua gratidão, mas tu precisa aprender a gratidão para apreciar Deus. Deus não precisa da tua apreciação, mas tu precisa, mas você não consegue amar aquilo que tu não aprecia. Apreciar é dar valor, é colocar apreço, valor naquilo. A gente não ama aquilo que a gente não dá valor, que a gente não aprecia. Então é exatamente isso. Ninguém dá valor a uma coisa que não ama, a uma coisa que não quer realmente para si. Então por isso que nós devemos aprender a gratidão para aprender a apreciar e depois devemos aprender que Deus não precisa da apreciação, mas nós outra vez precisamos. Então aqui gostei muito dessa parte, é tão simples, tão claro, né, de que fazemos isso para nós mesmos. Não é que Deus precise disso. O poder dos filhos de Deus está presente todo o tempo, porque foram criados como criadores. A influência de uns sobre os outros é sem limites e tem que ser usada para a sua salvação conjunta. Cada um tem que aprender a ensinar que todas as formas de rejeição são sem significado. A separação é a noção de rejeição. Enquanto ensinares isso, acreditarás nisso. Não é assim que Deus pensa, e tu tens que pensar como Ele se queres conhecê-lo outra vez. Você tem que pensar como Deus para poder conhecê-lo outra vez. Pensar como o outro pensa é que nos propicia conhecer e entender o outro. Porque o nosso conflito é que nós pensamos de um jeito e a outra pessoa pensa do outro jeito. Nós não queremos mudar o jeito de pensar. Então, nós já fizemos um exercício que era pensa como Deus pensa para pensar com Deus. E nós propomos um exercício que era, diante de tal situação, eu tenho que pensar como Deus pensa, para pensar com Deus.
e esse é o caminho para conhecê-lo outra vez. Aqui reforça e repete. Então vamos lembrar desse exercício para a semana. Diante de qualquer situação, pensa como Deus pensa, para você poder pensar com Deus, e só assim você pode conhecer, saber como Deus é. Então surgiu um conflito. Como será que Deus pensa a respeito disso? E como está escrito lá nas Escrituras, pedi e receberei, então peça. Então, Deus, o que você pensa a respeito dessa situação? E aí ouve. E aí você vai pensar com Deus. E aí você vai se lembrar de Deus e de como é Deus e o pensamento de Deus. Esta é a ideia. E funciona. Lembra-te de que o Espírito Santo é o elo de comunicação entre Deus Pai e os seus filhos separados. Se escutares a sua voz, saberás que não podes ferir, nem ser ferido, e que muitos precisam da tua bênção para ajudá-los a ouvir isso por si mesmos. Quando perceberes essa única necessidade neles, e não responderes a nenhuma outra, terás aprendido comigo e estarás tão ansioso para compartilhar o teu aprendizado quanto eu estou. Aqui fala que estarás tão ansioso para compartilhar o teu aprendizado quanto eu estou. Esse ansioso aqui eu acho que não combinou, né? Porque essa idade do ego, não é isso? Boa observação. Dá para perceber que você estava ansiosa para compartilhar esse aprendizado. Sim, ansiedade aqui, consegui respirar. Que você aprendeu que a ansiedade do ego, você queria compartilhar isso, você estava ansiosa esperando eu te chamar. Não acabou, Jesus não falou isso. É verdade, a gente ainda pode estar ansioso, mas ele não, né? Ele está, vamos dizer assim, querendo compartilhar o aprendizado. Né? Ansioso pode estar você, né? Eu não. É verdade. Tem outro parágrafo que ele diz que espera com paciência. Cada um. É. Mas se nós entendermos assim, Deus não precisa da tua gratidão, mas você precisa aprender a gratidão. Né? Então, aqui nós vamos interpretar assim, que a ansiedade não é de Deus, é nossa. Né? Nós temos que aprender a desfazer a ansiedade para compreender que ele também não é ansioso. Né? Que nós é que estamos no ego, e quando no ego estamos ansiosos. Mas de qualquer forma corrijam isso. Tá? Boa observação. Essa bênção é a bênção de um irmão para o outro ou a bênção do Espírito Santo, que ele fala aqui? A bênção é de um irmão para outro, né? Mas ela vem do Espírito Santo, porque eu não tenho a bênção em mim, mas eu tenho o Espírito Santo em mim. Então, abençoado é aquele que abençoa. Então, se eu não tenho, toda vez que eu estender a bênção para alguém, ela vem. Tá? E aí, quando eu estendo a bênção, eu também recebo-a por estender. Tá? Então vem do Espírito, não de mim como pessoa, como ego. Né? Como eu também tenho em mim o Espírito, sou o Espírito Santo, porque ele está em mim e eu estou nele, né? Assim somos um, o Filho, o Espírito Santo e o Pai, como ele diz aqui, né? Somos uma unidade. Então vem e é estendida de um irmão para outro. Então, quando eu estendo, é que isso flui do Pai para o Espírito e para o Filho. Tá? E nós estendemos para o irmão, fortalecendo a ideia da unidade. É assim que vai funcionar a bênção. Né? E esse aprendizado é que nós queremos estender porque estamos transbordantes de amor, né? Mas também, se não tiver ninguém, também, eu não estou ansioso, não. Não, ansioso não estou, não.
Tinha um outro aspecto aí que eu achei interessante. Lê de novo, faz favor, o parágrafo, vamos ver se eu lembro de alguma coisa. Lembra-te de que o Espírito Santo é o elo de comunicação entre Deus Pai e os seus filhos separados. Se escutares a sua voz, saberás que não podes ferir nem ser ferido, e que muitos precisam da tua bênção para ajudá-los a ouvir isso por si mesmos. Quando perceberes essa única necessidade neles, e não responderes a nenhuma outra, terás aprendido comigo e serás tão ansioso para compartilhar o teu aprendizado quanto eu estou. Um anseio, talvez essa palavra também possa estar baseada no anseio, não na ansiedade, no sentido. Anseio é uma coisa que eu anseio, que eu quero, que eu tenho uma determinação. Talvez possa ter essa interpretação, essa palavra também. Quando você leu novamente agora, me veio essa possibilidade. Mas a ansiedade, que estar ansioso, para nós significa ansiedade. Né? Por outro lado, se eu pegar a origem da palavra anseio, ela não... É querer, né? É querer, né? Uma coisa que eu quero. Né? E não está com aquela sintoma de ansiedade, né? Que a pessoa não está ansioso. Mas nós aprendemos a palavra ansioso como um símbolo de ansiedade. Então a Laura pegou bem o termo. Mas a gente pode mudar a interpretação para a palavra também. Bom, a coisa que me chamou a atenção é que ele diz: quando compreenderes isto, compreenderás também que você não pode ferir ninguém e também não pode ser ferido. No livro hinduísta do Bhagavad Gita, e o Bhagavad Gita é um diálogo entre Deus e entre Krishna e Arjuna, né? Que é o personagem com quem Krishna, então, seria entre Deus, entre o pai e o filho, alguma coisa assim. Né? E quando o Krishna se apresenta, o Arjuna diz: mas quem és tu? Né? E ele diz: eu sou. Mas é o quê? Eu sou o que sou. E todo o Bhagavad Gita, para quem já ouviu falar nesse livro hinduísta, é um diálogo entre Krishna e Arjuna. O que ele faz? Ele se apresenta primeiro para Arjuna, para dizer quem eu sou, né? Para que Arjuna possa compreender o ensinamento. Né? Então não é qualquer um que eu vou aceitando os aprendizados e ensinamentos. Não é um que diz: queridos irmãos, eu estou aqui. Né? Não é qualquer um que Arjuna aceitaria como seu instrutor. Né? E há um momento que Arjuna fala da guerra. Né? E ele diz exatamente isso. Você não pode ferir e não pode ser ferido. Se você tiver essa compreensão, né, você vai entender como eles precisam da sua bênção. E uma vez que você aprende isso comigo, você vai então querer ensinar isso, compartilhar isso com os outros. Eu nunca tinha percebido, das várias vezes que eu passei por esse parágrafo, dessa coincidência, né, que no Bhagavad Gita é bem ressaltado isso e pouca gente compreende. Mas como que o Krishna manda ele ir para a guerra? Ele diz que é para ele ir. Né? Porque se compreende mais ou menos assim: não, o Krishna diz que é para ele ir para a guerra. E a compreensão está aqui. Quando você compreender que não pode ferir e nem ser ferido, você vai compreender que todos precisam da sua bênção. E quando você aprender isso comigo, você vai querer compartilhar esse aprendizado. Segundo, a alternativa para a projeção. Qualquer divisão na mente envolve necessariamente a rejeição de alguma parte dela, e essa é a crença na separação. A
A integridade de Deus, que é a sua paz, não pode ser apreciada exceto por uma mente íntegra, que reconheça a integridade da criação de Deus. Nesse reconhecimento, ela conhece seu Criador. Exclusão e separação são sinônimos, assim como separação e dissociação. Dissemos anteriormente que a separação era e é dissociação. Uma vez que ocorre, a sua principal defesa ou dispositivo que a mantém é a projeção. A razão disso, porém, pode não ser tão óbvia quanto pensas. A projeção que vai manter a separação. Então, enquanto estivermos projetando, estamos separando. A projeção é que mantém a separação. Se você tem um projetor de imagem, que projeta uma imagem lá, como no cinema, você tem um projetor que projeta uma imagem lá na tela, você separa a imagem da sua origem. E você passa a acreditar que aquela imagem é que é real. Acho que Platão inventou o cinema. Que tem aquele... Eu nunca tinha me dado conta disso. Mas ele explicou o cinema, não explicou naquela... Como é que chama lá, do Platão, lá da caverna de Platão, né? A alegoria das cavernas, né? Ele explicou já como é que era a projeção e como é que era o cinema. Se vocês lerem aquilo, vocês vão ver exatamente isso. E é isto que mantém a separação, porque você vai começar a acreditar que é lá que está acontecendo a coisa. E não está. Não é as imagens. Né? Então, isso mantém. Enquanto você estiver olhando para as imagens, você vai acreditar nas imagens. E as imagens, elas lá não são reais, são uma projeção. Então, separa a imagem da origem. E é isso que nós fazemos com nós mesmos. E essa última colocação, eu acredito que ele vai dar uma explicada no próximo parágrafo, que me parece que é um ponto de continuidade, que parece não ser tão óbvio. Eu acredito que possa ter ali uma continuação. Da forma como foi feita a colocação, me parece que continua. Ele vai explicar melhor. Tá? Agora, não me lembro se no início do parágrafo tem mais alguma coisa aí que alguém não entendeu. Sim. A alternativa para a projeção. Qualquer divisão da mente envolve necessariamente a rejeição de alguma parte dela, e essa é a crença na separação. A integridade de Deus, que é a sua paz, não pode ser apreciada excesso por uma mente íntegra, que reconheça a integridade da criação de Deus. Nesse reconhecimento, ela conhece seu Criador. Exclusão e separação são sinônimos, assim como separação e dissociação. Dissemos anteriormente que separação era e é dissociação. Uma vez que ocorre, a sua principal defesa ou dispositivo que a mantém é a projeção. A razão disso, porém, pode não ser tão óbvia quanto pensas. A dissociação é porque você desassocia a imagem com a origem, não é? E um outro aspecto interessante é assim, ó, quando você, na tua mente, você divide, você rejeita uma parte. Né? Enquanto houver rejeição, a mente não está íntegra, porque você rejeitou uma parte. Então, se você pegar dois objetos numa loja exatamente iguais, você vai escolher um. Você vai pegar o objeto, deixa eu ver esse aqui, você olha, você pega o outro, olha, são iguais. Não, mas pera, deixa eu ver, nada é tão igual como parece. Aí tu olha, não, vou levar esse daqui. Aí tu pode fazer esse jogo com a pessoa. Mas por que você vai querer, se você não gostou do outro, você está rejeitando o outro? Né? Não, aí a pessoa olha de novo, não é que eu estou rejeitando, então olha de novo esse daqui. Né? E aí você vai começar a botar sentimento de culpa na pessoa. Olha, ele vai se sentir rejeitado desse outro objeto se não escolher. Né? Então o que isso gera?
toda escolha gera uma rejeição. E as escolhas, elas acontecem no nível do ego. E toda rejeição, ela desassocia uma coisa da outra, gera separação e gera culpa, né? Quantas vezes você já não foi comprar alguma coisa e você fica lá 1 hora na loja escolhendo e quando você chega em casa você diz, eu devia ter escolhido a outra. Quantas vezes isso já não aconteceu com a gente ou alguém que a gente conhece, né? Então, por isto, que enquanto a gente não tiver a mente íntegra, enquanto não integrar, tá? Chega lá e diz, então, vou levar qualquer um. Tá? Tanto faz, são iguais. Tá? Então, eu só preciso de um. Tá? Então, só vou levar qualquer um. Se começa a integrar a mente, se não rejeitou o outro. Tá? Não aconteceu a rejeição. Então, você começa um processo de reintegração da mente. E é assim que funciona. Como tem uma história do músico, eu acho que teve um aprendiz de música que ele foi lá para o mestre da música e levou 2 músicas para ele, né? Disse, mestre, eu compus aqui, tenho 2 partituras, eu compus aqui 2 músicas, eu gostaria que você ouvisse, né? E o mestre disse, está bem. Então, e depois me dissesse qual é a mais bonita. E aí ele tocou a primeira. Quando ele terminou de tocar a primeira, o mestre disse, eu gostei mais da outra. Mas você ainda nem ouviu, por isso, não é pior que isso, não pode ser. A outra não pode ser pior. Então, a gente já foi dizendo, gostei mais da segunda. Então, rejeitou a primeira. Então, veja como separa, como desassocia, como rejeita, e isso é que mantém a separação na nossa mente. Como curar essa rejeição? Como curar esse senso de escolha que separa e que rejeita? E ele diz aqui, não vai pensar que é diferente, não. Quando você escolhe um entre 2, o que você não escolheu foi rejeitado. Ele dividiu a sua mente, você rejeitou um. E agora? Nós temos que aprender a integrar a mente. Que só uma mente íntegra pode entender a integridade. E pode integrar-se. E se Deus é íntegro, se Deus é unidade e integridade, se a tua mente não está íntegra, não podes se integrar com Deus. Como ele disse antes, pensa como Deus para poder pensar com Ele. E como é pensar com Deus? A mente tem que estar íntegra. Não pode ter dívidas, não pode ter divisões, não pode ter divergências. Então, me ocorreu aqui que numa escolha difícil, entre 2 situações, o que nós temos que fazer? Eu acho que numa situação quando a gente não sabe o que fazer, a gente entrega. Como que é isso? Eu acho que a gente pensa como Deus pensa. Aí tu chama Deus e diz, Deus, como é que você pensaria a respeito dessa coisa aqui? Eu tenho 2 coisas para escolher, né? E não sei como, eu não quero rejeitar a outra. Então entrega. Ou seja, o que vem, tá bem. Então, é como o professor de Einstein. Não é que o Einstein respondeu errado, mas não respondeu com as palavras que o professor queria ouvir. Então, você respondeu certo, mas eu queria ouvir com essas palavras porque é o que está no texto de hoje, né? Pensa como Deus pensa para pensar com Deus. Na verdade, agora tu fez o exercício. Não rejeitou. Porque você respondeu certo. Se você tivesse respondido errado, quem sabe o meu ego teria acusado e rejeitado. Cai fora, tu errou tudo. Aí seria
uma rejeição, não é? Mas não é. Então, nesse aspecto, eu consegui fazer porque eu não percebi em você erro algum. Né? Agora eu fiz o exercício do Pilatos. Eu não vejo neste homem erro algum. Ele, eu acho que fez esse exercício. Não fez. Ele não viu erro algum, ele não rejeitou. Né? Ele não rejeitou a acusação e não rejeitou defesa também. Não vejo nada de errado. Ele não tomou partido. Não se toma partido, rejeita um. Né? Então essa é a ideia. O que é tomar partido? Partilhar. Não. Partir. Pegar uma parte de uma coisa que está partido. Né? Por isso que o sistema democrático não pode funcionar, gente. Sócrates já dizia isso. Porque está tudo partido. Não é? Escolhe um, rejeita o outro. Né? Escolhe um, rejeita o outro. A parte rejeitada vai se revoltar, vai ficar na oposição. Né? É a parte que tu escolheu vai se impor sobre os perdedores. E o sistema é assim. Então os partidos, onde tem partidos, não pode dar certo, porque não tem o quê? Qual é a palavra? O que está partido não está íntegro. Então, o que não está íntegro não pode ser por todos. Porque está partido. Vai cuidar do seu partido, da sua parte. Não vai governar para todos. Deixar fora uma parte da filiação. A parte que não votou em mim. Essa está fora. A parte que não concorda comigo. Essa está fora. Né? Um dos meus mestres, o Ariano Suassuna, ele diz assim, que ele divide o mundo, as pessoas em duas partes. Né? Ele diz assim, os que concordam comigo, me aceitam e gostam do que eu faço, e os equivocados. É um bom aprendizado. Né? São os equivocados, os que não concordam comigo, estão naquela outra parte, que são os equivocados. Né? Ele diz isso de forma bem humorada. Né? Então é claro que eu acho que ele não é tão divisor assim das coisas, que ele gosta muito de brincar. Mas enfim, é isso que acontece. Quando você toma partido, você tomou uma parte e não o todo. Você não viu na íntegra. Você ficou no partido. E é assim que então talvez nós temos que aprender a pensar, porque Deus pensaria assim. Mas não tomem isso como regra, porque senão você vai dizer, não, agora eu vou fazer sempre assim, não vou tomar partido. Não. Quando vier a coisa, entrega. Porque só entregando você integra. Quem não entrega, não integra. Então entrega o seu partido, que é o seu ponto, que é aquilo, a sua parte, entrega e integra. Porque quando você diz, então Deus, como você pensa a respeito disto aqui? E quando você se dispõe a pensar como Deus, você passa a pensar com Deus e conhece Deus. Porque a gente esquece. Porque a nossa mente está muito dividida, a gente tem que cuidar das partes materiais, né? Que estão todas em partes, partidas, são muitas partes para a gente cuidar. Agora tem que cuidar dessa parte aqui, agora tem que cuidar daquela outra parte, agora tem que cuidar da outra parte também. E são tantas partes que nós temos que cuidar e que no mundo a gente não consegue integrar. Então a gente tem que entregar. E pedir para Deus estar presente em cada momento que nós temos que fazer uma escolha. Mais um então,
Só porque me ocorreu uma outra coisa aqui a respeito desse parágrafo ainda, né? Sim. Está dizendo aqui que sobre a divisão da mente ocorre sempre uma rejeição. Aquele problema da pessoa sempre achar que a culpa é do outro, sempre procurar outro culpado e tudo, e não resolver o seu problema. E ela, o que acontece? Ela projeta no outro, né? E aí ocorre a dissociação da culpa ou da expiação que ela poderia fazer. Por exemplo, você tem que resolver algum problema, alguma situação, e já começa a procurar outro culpado. Então você dissocia a sua culpa, projeta, por isso que acho que está dizendo aqui que a defesa disso é a projeção. Aí você projeta no outro, fica livre da culpa na sua cabeça e não resolve o problema, não faz expiação e tudo, e não está pensando com uma mente íntegra. Muito inspirado, muito bem compreendido. 2. O que tu projetas, desaproprias e, portanto, não acreditas que seja teu. Tu estás te excluindo por te julgares diferente daquele sobre o qual projetas. Já que também julgaste contra o que projetas, continuas atacando-o, porque continuas a mantê-lo separado. Fazendo isso inconscientemente, tentas manter o fato de que atacaste a ti mesmo fora da tua consciência e assim imaginas teres te posto a salvo. Eu já fui convidado muitas vezes para dar palestras e fui muitas vezes em entrevistas, né? E então eu dizia, não precisa nem me dizer o tema, pode me dizer lá na hora. Por quê? Porque se eu souber antes, né? E eles às vezes me diziam, mas se eu for preparar a palestra ou preparar respostas para uma entrevista, isso vai vir da onde? Do ego. Né? E vai fazer o quê? Vai bloquear a inspiração. Então, eu nunca, em nenhuma vez, eu li esse livro antes da reunião. Nós não lemos esse livro antes da reunião, para ir pensando a respeito da resposta. Aí a inspiração vem, é assim mesmo. Porque quando você está com a coisa aqui, aí você diz, Deus, eu não estou entendendo isso aqui. Então, como é que você entende isso daqui? Quando você faz essa invocação, e o Espírito Santo responde a mais leve invocação, e ele responde e faz a intermediação com o Pai, né? Então ele traz a inspiração e a interpretação perfeita para aquilo que nós estamos precisando naquele momento. E assim tem sido. É assim como eu faço também. Porque se você vai com a coisa pré-feita, né, ou pré-concebida, você já está levando do jeito que você acha que é. Né? E quando eu digo o que eu acho que é o ego, não é a inspiração. Então a gente deixa a inspiração fluir e aí a gente tem essas compreensões. Tá? Entretanto, a projeção sempre vai ferir-te. Ela reforça a tua crença em tua própria mente dividida e seu único propósito é manter a separação. É apenas um instrumento do ego para fazer com que te sintas diferente dos teus irmãos e separado deles. O ego justifica isso alegando que faz com que te sintas melhor do que eles, assim obscurecendo ainda mais a tua igualdade em relação a eles. Projeção e ataque estão inevitavelmente relacionados, porque a projeção é sempre um meio de justificar o ataque. Raiva sem projeção é impossível. O ego usa a projeção só para destruir a tua percepção, tanto de ti próprio quanto de teus irmãos. O processo começa
com a exclusão de algo que existe em ti, mas que não queres, e te conduz diretamente a excluir-te dos teus irmãos. É interessante aqui, porque mostra, esclarece bem esse processo mesmo, né, desse sentimento que a gente tem de se sentir separado do outro, ou diferente. E ele fala aqui, então, a raiva sem projeção é impossível, né? A gente sempre projeta a nossa raiva para algo, para alguém, né? E, na verdade, é uma projeção do nosso ego. É o sentimento... E ele fala que isso reforça o nosso sentido de separação mesmo. E eu fiquei pensando, claro, porque divide a minha mente, né? Eu vejo o outro como separado de mim, como... ou eu me sinto culpada por alguma razão e não faço a expiação, e aí se eu me sinto culpada por alguma razão, eu projeto a separação no outro, né? Porque eu não me sinto em unidade com ele. Então eu sinto raiva. E eu fiquei pensando aqui que, na verdade, a raiva e a culpa, elas, pelo que ele coloca aqui, elas andam sempre juntas. Bacana que o ego usa a projeção para destruir a tua percepção quanto dos teus irmãos. A percepção de si mesmo. Né? Acho que a questão da pessoa se sentir diferente, né? Ou uma soberba, ou um sentimento de inferioridade, né? E ele atribui a si e ao outro como diferente. Né? Então ele perde a unidade, né? O senso de igualdade. Achei interessante aqui que eu não tinha me dado conta, sempre soube o que era projeção, mas a projeção é um instrumento do ego. Quer dizer, o que o ego utiliza para manter a separação é a projeção. Então acredito que agora está parecendo uma coisa tão simples, que tudo funciona para manter o ego, a separação. O instrumento que ele usa é a projeção. Está chamando... Quer dizer, não é uma coisa engraçada, mas está achando assim, muito simples, mais simples, porque na minha cabeça o ego sempre é uma coisa muito complicada. Realmente, se nós olharmos lá a caverna do Platão, e se nós olharmos o projetor de cinema, né, porque ele descreveu o cinema. Eu nunca tinha pensado nisso também. Na alegoria das cavernas do Platão, ele descreveu o cinema. Exatamente como o cinema é. Inventou o cinema naquela história lá. Né? E aí, agora nós temos o projetor de filmes, que projeta a imagem, e a projeção mantém separado a imagem da sua origem. Né? E a origem da imagem é o quê? Não é a própria imagem. Né? Então a imagem é um reflexo da origem, né? Que é projetado, e a gente passa a acreditar na imagem. Realmente algo bem interessante pela sua simplicidade mesmo. E ainda mais, Jorge, que é uma imagem invertida. Ainda mais que é uma imagem invertida. Porque a imagem está invertida, né? O projetor inverte a imagem. É bem assim, como na fotografia, né? Captura a imagem e inverte. Né? Depois tem que reverter. Boa percepção. Ver a culpa no outro e ver, né? Gera o outro que está fazendo o julgamento de mim, que me sinto né, inferior ou superior. Eu estou vendo o outro que eu estou fazendo. Mas é a projeção do que eu penso, que eu julgo que o outro está pensando. Nesse dia dos namorados, aí mandaram lá um comentário assim, eu vi muitos homens levando flores e bombons.
mas não vi nenhuma mulher levando caixa de cerveja. E ainda querem igualdade. Isso é puro ego. E ainda se fala em igualdade, né? Então, e ainda se fala, ainda se quer dizer que tem que ter igualdade, mas não tem. É verdade. É que você falou flores e bombons e aí falava caixa de cerveja e carvão. É pro churrasco. É verdade, tinha isso também lá, para fazer churrasco, né? E a mulher quer ser igual ao homem, mas não vai ser, não tem jeito, né? Não tem, né? Mas a gente quer a igualdade, 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 igualdade. Né? Então nessa hora eu sou pelos franceses, e viva a diferença. Né? E viva a diferença. Né? É assim. Teve uma mulher que foi lá pedir o divórcio, e aí, perguntada por quê, ela respondeu, porque por causa da como é que se chama quando duas pessoas combinam muito? Não combina? Não, quando combinam, como é que se chama? Afinidade. Oi? Afinidades. Por causa das nossas afinidades, a gente gosta das mesmas coisas, né? Mas eu nunca vi ninguém pedir para se separar porque gosta das mesmas coisas. Como que é isso? Não, porque eu gosto de pizza, ele gosta de pizza. Eu gosto de cinema, ele gosta de cinema. Eu gosto de praia, o marido também gosta de praia. Eu gosto de homem, ele também. Não esperava isso. Eu inesperado também. Separar por causa das afinidades. É verdade. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a